Jesus. Louve ao Senhor, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, o brado de alegria e grito de louvor, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, com brados de alegria e grito de louvor, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Se alegraremos na tua dança, meu Senhor. Eu vou dançar pro Senhor, eu vou dançar pro Senhor, com alegria no meu coração. Eu vou dançar pro Senhor, eu vou louvar meu Senhor, eu vou louvar meu Senhor, com alegria no meu coração. Eu vou louvar meu Senhor, eu vou dançar pro Senhor, eu vou dançar pro Senhor, com alegria no meu coração. Eu vou dançar pro Senhor, eu vou... Com alegria no meu coração, eu vou dançar pro Senhor. Glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus seja com você, onde quer que você esteja nesse momento. Nós estamos aqui na Igreja Batista para as Nações e hoje é domingo, vamos estar então transmitindo a palavra do Senhor. Gostaria de convidá-lo nesse momento para estarmos orando
já que a pregação da palavra de Deus não é meramente uma palestra. Palestrar é fácil, mas fazer conhecer o coração de Deus é uma responsabilidade muito grande, que se faz necessário a revelação do Espírito Santo. Deus, muito obrigado por esse momento tão especial, esse domingo, Senhor, aonde nós temos mais essa oportunidade de ouvir Tua palavra, de sermos por Ti ministrados. Vem nesse lugar, Senhor, com graça, poder e misericórdia. Amém, Jesus. Bem, amados, eu gostaria de ministrar hoje uma palavra que vai tratar de algo muito comum na vida do ser humano. Por exemplo, aqui na minha mão direita, eu estou com um dedo que está ferido. Fui fazer um serviço em minha casa e fiz teve uma leve ferida, né? Um leve machucado no meu dedo. Isso está incomodando. Então, o tema de hoje é sobre feridas. Para que elas servem, né? E qual é o resultado da ferida? Tudo bem? Pensando sobre isso, o Espírito Santo me trouxe alguns momentos específicos na vida de algumas pessoas, homens de Deus, que experimentaram essa experiência de ser ferido. E nós vamos falar sobre esses homens, vamos falar sobre Jacó, vamos falar sobre Zacarias, vamos falar sobre Saulo, né? Sobre Paulo de Tarso, sobre Saulo, ok? E fechando, falando sobre Jesus, ok? Então, vou ler o primeiro texto, vamos ler alguns textos hoje para trazer a pavimentação, né? A fundamentação dessa palavra. Lucas capítulo 1, já vai abrindo a tua Bíblia aí, nós vamos estar lendo a partir do versículo 5. Eu vou ler o texto inteiro, que é para trazer um sentido melhor na mensagem. Lucas 1, a partir do versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdote diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Versículo 10. Durante este tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus.
e fui enviado para falar com você e lhes trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais, no devido tempo, se cumprirão. Se cumprirão. Esse é o primeiro ferido da noite. Quem é? É Zacarias. Qual o testemunho dele? Excelente. Relação familiar perfeita. Serviço ao Senhor irrepreensível. Um homem invejável. Um homem invejável. Eles não podiam ter filhos e oravam para que isso acontecesse. Então chega o dia da resposta. Chega o dia da resposta. Deus então, de maneira de uma forma transcendental, se manifesta através do anjo, e o anjo traz a notícia. Porém, o sacerdote, excelente marido, excelente irmão, exemplo em tudo, duvidou. Então Deus precisou feri-lo. Diz a palavra que Zacarias, imagine você um sacerdote, imagine você aquele que tinha a função de ensinar. A partir daquele momento ficaria mudo por no mínimo 9 meses. No mínimo 9 meses. Certamente pode ter sido mais. Quando diz que a oração foi ouvida, e Isabel, sua esposa, dará à luz, de repente ela até já podia estar grávida. Mas vamos imaginar então esse parâmetro de 9 meses sem poder falar. Deus feriu a língua do sacerdote Zacarias. Mas Deus feriu por quê? Porque Deus gosta de ferir? Não, Deus feriu porque o amor de Deus é perfeito. O amor de Deus é perfeito. Sempre que Ele percebe algo em mim, algo em você, que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, Ele vai transformar, ainda que precise, ainda que tenha que nos ferir. Então o sacerdote Zacarias, esse homem irrepreensível, engraçado é que, irmãos, a oração de Zacarias era algo que estava no coração de Deus. Aquilo que ele orava era aquilo que Deus queria. Por quê? Ele orava por um filho, mas Deus tinha mais do que um filho. Deus estava enviando a ele João Batista. Deus estava enviando através dele ao mundo o homem que ia mover um poder transcendental, um poder incrível, algo muito grandioso, não é? Deus estava trazendo ao mundo o maior nascido de mulher. Então ele seria o pai do maior, Isabel seria a mãe da maior, né? Esse homem ia impactar, ele ia confrontar poderosos, ele ia adiante, ele é aquele que vinha adiante do Senhor. Então Deus tinha projeto no desejo de Zacarias e Isabel, mas eles duvidaram. Não duvide do que Deus está fazendo, porque do contrário, Deus poderá ferir você para te ensinar o temor, para te ensinar o caminho. E eu tenho percebido, você vai concordar comigo, que nós fazemos parte de uma geração que está sendo ferida por Deus. Eu quero voltar com esse tema mais tarde. Ok, então esse foi Zacarias. Amém, irmãos? Agora nós vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos falar um pouquinho sobre o homem chamado Paulo, não é? Eu vou ler aqui o capítulo 9. Eu vou ler a partir do versículo 1. Atos 9, versículo 1, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, o cristianismo à época era conhecido como a seita do caminho, ou caminho, né? Talvez baseado naquilo que Jesus falou no Evangelho: eu sou o caminho. Então, porventura ele achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres,
os levar presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Olha, onde lhe dirão. O grande Saulo agora vai ter que ouvir orientações de alguém, e alguém com importância social bem menor que a dele. Verso 7: os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Olha só, Saulo, o Todo-Poderoso, está indo a Damasco com autorização para prender os cristãos. De repente, uma outra experiência transcendental, né? Uma outra experiência descomunal. De repente ele ouve uma voz, e a voz também é ouvida pelos seus soldados, né? Eles tinham áudio, mas não tinham vídeo. Diz que eles ouviram a voz, apesar da experiência ser um tanto quanto que subjetiva. A experiência é de Saulo, mas foi algo tão marcante, tão poderoso, tão carregado de autoridade divina, que os seus soldados puderam então ouvir também a voz, mas nada podiam ver. Eles não viam a luz, parece que o homem que está perdido não consegue compreender a luz. Ouve a voz, mas não entende a voz está ecoando, a voz está reverberando pelo mundo, mas os homens não conseguem entender, porque não estão vendo a luz do Evangelho. Tudo bem, irmãos? E aí esse Saulo, esse Todo-Poderoso, cai por terra, fica cego. Deus feriu a visão. Ele achava que via muito, ele achava que compreendia todas as coisas, enquanto que o primeiro ficou mudo. Agora o segundo ferido de Deus da mensagem de hoje, primeiro Zacarias ficou mudo, o segundo ferido de Deus é Saulo, né? Saulo de Tarso, que se tornaria Paulo, pequeno, né? Deus ia transformá-lo em um pequeno, porque dos pequenos Deus consegue fazer as grandes coisas. Tudo bem, irmãos? Então ele agora fica cego. Cego porque Deus tirou dele a visão. Um homem sem visão não consegue ir a lugar algum. Agora ele vai entrar em Damasco, e ele vai ficar lá esperando, né? Esperando que o Senhor tenha da vida dele graça, tenha da vida dele misericórdia. Quem és tu? Eu sou Jesus, que vim para te ferir. Mas ferir por quê, irmãos? Será que esse Deus é um Deus que tem prazer no sofrimento alheio? Fere por ferir? Jamais, irmãos. O amor de Deus é perfeito, eu já disse a você. Ele está ferindo Saulo, assim como feriu Zacarias. E aí ele tira a visão de Saulo, mas ele dá a visão a Ananias. Versículo 10 do mesmo capítulo 9 de Atos. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se, vá à rua que se chama direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Verso 15: mas o Senhor lhe disse: Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, porque eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi.
Apenas até aí, a parte A do versículo 17. Então Deus tira a visão de Saulo e agora está dando uma visão especial a Ananias. Porque como era que Ananias via Saulo? Um monstro, perseguidor, cruel. É verdade. E ele era tudo isso e ainda pior. Só que Deus tinha escolhido. Quando Ananias dá aquela titubeada, né? Não sei se você entende titubeada, aquela questionada. Então o Senhor diz: Ananias, vá! Estou te mostrando que o cara é escolhido. Tem um projeto para ele. Lembra do João? Lembra da oração de Zacarias? Deus tinha um projeto para o João. Deus tinha um projeto na oração do Zacarias. E agora o Senhor está dizendo ao Ananias: vá, porque eu tenho um projeto para esse homem. Era um homem pronto, estava preparado. Era um homem culto, falava várias línguas, entendia da filosofia, um homem que entendia das mais diversas ciências à época, formado nas melhores escolas de seu tempo, estava pronto. Agora ele, o ferido Saulo, a sua visão vai mudar. Quando Ananias orar por ele, e quando ele tornar a abrir os olhos, ele já não vai mais ver o mundo como ele via antigamente. Então Deus, através daquela ferida, Deus vai mudar a maneira que aquele homem olhava para as pessoas. E ele vai ser instrumento de bênção, de transformação na vida de muitos. Ok? Vamos então para o nosso terceiro ferido de Deus. Gênesis capítulo 32. Gênesis 32. Só recapitulando, irmãos. Ficou mudo, não podia falar. O outro ficou cego, nada podia ver. Vamos ao terceiro. O terceiro é Jacó. Gênesis capítulo 32. Vamos ler aqui os versículos 22, do 22 ao 25. Diz assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passasse um ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e o homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Apenas até aqui. Esse momento na vida do terceiro ferido dessa noite, esse Jacó, não é? Que é o terceiro ferido por Deus essa noite. Nós conhecemos a história. Ele está em fuga, havia fugido do irmão, e anos depois, agora está voltando, está rico, tem esposa, tem filhos. Saiu de casa sem nada, apenas ele, um cajado de pastor. Enfrentou muitas dificuldades, foi enganado, foi trapaceado, assim como também enganou, assim como também trapaceou. Mas agora ele está voltando. Ele está voltando e talvez se ache grandes coisas, mas Deus vai feri-lo. Ele queria ser abençoado, mas Deus só o abençoou depois que o feriu. Deus feriu na coxa. Jacó agora está aleijado, deficiente físico. Ele sai dessa luta ferido, mas sai transformado. Deus precisava mudar o caráter daquele homem. Como ele iria mudar aquele caráter? Não, eu vou dar uma porrada no Jacó, só para ele ver como é que é a vida. Negativo. Havia algo maior, havia algo mais profundo. Deus não fere por ferir.
Deus não maltrata por maltratar. E quando Ele o faz, tem um propósito. Quando Ele o faz, tem um propósito. Esse Jacó, que agora está lutando com Deus, esse Jacó que é valente, esse Jacó que é guerreiro, mas esse Jacó que é prepotente, esse Jacó que é soberbo, esse Jacó que é arrogante. Se você for andar um pouquinho aqui no livro, um pouquinho para frente, bem pouco mesmo, no capítulo 33, você vai perceber esse soberbo, arrogante, medroso, é verdade, ele agora está com medo. Por quê? Porque a notícia que chegou a ele, aqui no versículo 13, não no versículo 13, a notícia que chega a ele aqui no versículo 6 do capítulo 32 de Gênesis, está dizendo que o seu irmão, esse do qual ele fugiu por décadas, né? Está dizendo que seu irmão está vindo ao seu encontro, e com ele 400 homens. O homem tinha um exército. O homem tinha um exército. Jacó então temeu pelas esposas, temeu pelos filhos, temeu por tudo, temeu por ele. Mas então ele vai ter com Deus, e Deus resolve feri-lo para transformá-lo. Esse homem que luta com Deus, esse Jacó, agora no capítulo 33, já transformado, já humilhado, Deus o havia humilhado. Não, você não vai ser mais Jacó. O Jacó é ladrão, Jacó é pilantra, Jacó é canalha. Eu tenho outra coisa para você, eu tenho um caráter novo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu quero transformar você. Você vai ser Israel. Mas como é assim? Pastor, faz uma oração e me transforma. Não, vai ter que doer, vai ter que experimentar a dor. Tem um processo. Está achando que se for um toquezinho e já passou? Negativo. Isso é resultado de um processo. Deus respeita os processos, como fala muito bem o pastor Luciano Subirá. E esse Jacó agora vai se curvando. Esse Jacó, quando percebe a vinda do irmão, ele agora está humilde, talvez até pela própria situação que o subjugou, né? 400 homens, um exército. Ele conhecia Esaú, ele sabia que seu irmão era mau, ele sabia dos potenciais de Esaú, e com o exército ao seu comando, então, o que ele não seria capaz de fazer. Então ali ele, depois da luta com Deus, ele se curva 7 vezes, ferido, maltratado. Aquele curvar-se de Jacó, não, por melhor dizer, o judeu se curvava normalmente assim, né? Cruzava os braços, a mão em cima do peito, e essa era a forma que ele se curvava. Era uma maneira de dizer: reconheça a sua grandeza, reconheça que sou pequeno e que necessito do teu favor. Deus transformou a vida daquele homem. Apesar dele, a sua primeira tentativa foi de comprar o irmão com um presente, mas ele já percebeu que aquilo não ia dar certo. E o resultado é, após ser ferido, após ser transformado por Deus, após andar com humildade, então o irmão, Deus muda o coração do irmão, o irmão recebe, e ele ali agora é uma nova pessoa. Ele não foi mais o mesmo. Então, só recapitulando novamente: o primeiro ferido, Zacarias. Esse Zacarias ficou mudo. O segundo ferido, Saulo de Tarso. Esse ficou cego. O terceiro ferido, Jacó / Israel. Esse ficou aleijado. Mas por que Deus sai ferindo os seus? Deixa eu lhe contar uma coisa. Diz a Bíblia, eu vou ler o texto para você, eu vou ler o texto com você. Eu vou ler o livro aqui, Oséias. Não, primeiro eu vou ler Jó, tudo bem? Diz assim, Jó capítulo 5, aqui nos versículos 17. Diz assim, Jó 5:17: bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. Deus faz a ferida, mas ele mesmo a faz sarar.
Ele fere, mas Ele mesmo cura. Oséias capítulo 6. Talvez aqui nós encontramos a conclusão, né, dos propósitos de Deus em ferir os seus filhos. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora da época, que rega a terra, como a chuva serôdia. Escute, irmãos, o Deus que fere é o Deus que sara. Esses 3 homens que eu trago como exemplo esse momento, deve te levar a uma reflexão. Porque eu estou passando por tal experiência? Será que Deus não me ama? Será que Deus me abandonou? Escute, Deus é o amor perfeito. Deus ama com perfeição. O amor perfeito não passa a mão na cabeça. O amor perfeito não oculta os erros. Sabe aquele tipo de pai, aquele tipo de mãe, que os filhos nunca estão errados, que os filhos nunca fizeram nada errado, sempre é o filho do outro, a culpa é do professor lá na escola, a culpa é do pastor na igreja, o problema foi o policial naquela blitz. Então os filhos dele, dessas pessoas nunca erram. Esse é o amor que precisa ser corrigido. É amor, sim, mas é amor falho. Não é esse o amor de Deus. Deus trata conosco. Deus olha para você e diz: olha, você está errado, você precisa mudar, eu vou ferir você. Vivemos um tempo onde a nossa sociedade está ferida. A minha experiência, eu nunca ouvi falar em tantas mortes num curto espaço de tempo. Quantas pessoas, pensa nisso, quantas pessoas você conhece que já morreram? Quantas pessoas você ouviu falar de alguém próximo a você que conhece, que já morreram? Pois é, Deus está ferindo essa sociedade. Mas Deus está ferindo porque o nosso Deus é um Deus sádico? Não é? Deus tem prazer no sofrimento alheio? A resposta que eu te dou é não. Deus não tem prazer no sofrimento pelo sofrimento. Zacarias era um sacerdote, tinha que andar por fé, duvidou, aquela experiência maravilhosa que Deus lhe dava, ainda assim ele duvidou. Então escute, a missão foi cumprida, o menino ia nascer, porque a missão é maior do que o missionário. Mas o missionário foi ferido, porque o missionário tinha uma excelente missão. Zacarias ia ter que criar João, Deus ia precisar de um homem de fé para cuidar daquele menino. A missão de João era nobre demais. Então Zacarias, que foi ferido por Deus, a partir dali então entendeu algo a mais, que a sua experiência religiosa seria incapaz de lhe dar. Zacarias, que já era um homem justo, agora se tornou um homem que estava no centro, totalmente conectado com a vontade de Deus. E o outro era Saulo, né? O outro era Saulo. Meu Deus, que homem, que pessoa incrível, mas estava com as suas armas apontadas para o lado errado, estava enxergando da maneira errada. Então Deus fez o quê? Deus vai até Saulo e diz: olha, Saulo, eu amo você. Quando naquela experiência a caminho de Damasco, ele diz: Saulo, Saulo, o Senhor está dizendo: eu conheço você, rapaz, eu sei dos seus potenciais,
mas eu sei que você tem assumido uma conduta errada. Por isso, com todo amor, eu vou ferir você, porque a sua missão é muito nobre. Você é um vaso precioso. Você vai pregar para os gentios, você vai pregar para os reis, você vai fazer um ribuliço, garoto. Mas precisa enxergar. Então aguenta aí essa feridinha, né? E o Jacó pensou que podia ir muito longe sem Deus. Deus disse: não, você vai ser o pai de uma grande multidão, e através dos seus descendentes eu tenho um grande propósito. Por você virá aquele que será o Salvador do mundo. Eu tenho que sarar você dessa soberba, dessa prepotência. Você acha que é coisa demais? Deixa eu te ferir. Então Jacó fica aleijado. Escute, preste muito bem atenção. Se Deus está ferindo você, se Deus está ferindo essa geração, se você tem passado por problemas que você olha e se vê impotente, na sua maneira de ver, esses problemas são insolúveis, confia em Deus, aceita a ferida, reconhece que Deus tem um propósito. Ah, mas você não sabe, pastor, eu perdi meu familiar. Deus tem propósito. Você não sabe, eu estou enfermo. Deus tem propósito. Pastor, eu estou quase morrendo. Deus tem propósito, ainda que você venha morrer. Aceitemos, irmãos. Esse é o convite do Oséias. Vinde, voltemos. Deus não está ferindo por ferir. Deus está ferindo com o propósito. E o propósito é restaurar a sua sorte, restaurar a sua visão, restaurar a sua caminhada, restaurar a sua caminhada, restaurar os seus lábios, mudar toda a sua vida. Esses foram os feridos por Deus. Agora eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia, para estarmos encerrando esse momento, essa rápida reflexão desse Deus que fere, mas esse Deus que sara. Isaías 53. Oh, aleluias. Oh, Jesus, isso é maravilhoso demais. Oh, Jesus, isso é bom. Isaías 53, a partir do versículo 5, diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o ferido de Deus. Esse é o ferido que é Deus. Não, esse não errou. Não, esse não faltou fé. Esse não tinha problema na caminhada. Esse tinha visão perfeita. Mas esse foi ferido por sua causa. Esse Deus que se permitiu ser ferido, ele foi ferido para que nós não estivéssemos eternamente perdidos. Escute, esse era o ferido de Deus. Era Deus em Jesus reconciliando a humanidade. Então o que eu poderia dizer para você? O que eu poderia dizer para você nesse momento é: para, analisa, confere quais são os seus potenciais para voltar para Deus. Não, mas eu estou na igreja. Zacarias era um sacerdote, mas precisava voltar. Deus estava trazendo algo grande para aquela geração, e aquele homem precisava enxergar a coisa certa. Deus está ferindo a nossa sociedade, irmãos. Deus está ferindo a igreja. A galera está aí desesperada. Ah, porque a igreja não pode abrir. A igreja vai abrir. Ou melhor, os templos vão abrir.
Mas Deus está ensinando algo muito precioso para os nossos tempos. Nós precisamos voltar para o Senhor, para tudo que você está fazendo. Se a pandemia, escute, se a pandemia não te parar, eu quero agora liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Se a pandemia não conseguiu te parar, se o coronavírus não conseguiu te fazer refletir, sossega, aguarda, que Deus vai te parar. Como? Sei lá. Mas eu sei que Ele tem poder para isso. Se Deus quer te usar e Deus quer te usar, certamente Ele vai mudar a sua história. Ainda que para isso tenha que te ferir. Aceita a queda, que dói menos. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.